O governo Bolsonaro dava sigilo, mantinha em sigilo informações sobre visitas do Valdemar da Costa Neto no Palácio do Planalto. Como é que o presidente do partido do presidente vai ao Palácio do Planalto e isso não pode ser público? No local de trabalho do presidente. São coisas completamente diferentes. E tem situações de visita periódicas e coisas desse tipo que aí você pode, tem que tomar algum cuidado. Mas assim, no caso específico do Alvorada, tinha uma dificuldade também com a existência ou não de informações de ingresso e isso está sendo resolvido pelo GSI. Né? Assim, a gente tem conversado com o GSI, eles criaram um grupo de trabalho exatamente para ver essas situações e a informação que eu tenho é que já há pedidos de acesso à informação no GSI sobre visitas ao Alvorada que já estão sendo liberadas. Então, assim, é completamente diferente do ponto de vista de análise substancial e de método de trabalho, assim, é incomparável. E a ideia é essa mesmo, que a CGU aumente o seu papel na coordenação, no monitoramento, na integração dos órgãos que aplicam a lei de acesso à informação na esplanada toda. E aqui a tua pergunta é importante, Aguirre, porque me permite fazer um esclarecimento. São 300 órgãos na esplanada que são responsáveis pela aplicação da Lei de Acesso à Informação em termos de primeira instância. A Lei de Acesso, você tem recursos, 4 recursos, vai até a Comissão Mista, né, de Reavaliação de Informações e tal. E aí o que acontece? A CGU é a terceira instância, então muitas vezes você tem uma negativa de acesso, outra negativa de acesso e a CGU manda abrir. Né? O nosso objetivo é que chegue cada vez menos recursos para a CGU e que o que tenha que ser aberto seja aberto logo na primeira instância. E, de fato, há essa transição de cultura, né, de um governo para o outro, mas, assim, apesar de um caso ou outro, né, se cita muito o caso da festa de posse do presidente Lula no Itamaraty, ali teve uma decisão em primeira instância não dando acesso com base no argumento de dados pessoais. A gente entende que esse argumento ele não servia para aquela situação e o próprio ministro do Itamaraty, o ministro Mauro, reviu a decisão em menos de uma semana, sem o recurso. Isso é uma mudança muito... Assim, as pessoas usam esse argumento muitas vezes para dizer que o governo Lula faz a mesma coisa que o governo Bolsonaro. Desculpa, assim, não é honesto esse tipo de comparação. O que aconteceu aqui, acho que é importante deixar claro, até porque eu acho que esse caso ele é bem revelador da importância que tem a Lei de Acesso à Informação. Esse caso ele começa na CGU por conta de um pedido via Lei de Acesso à Informação do cartão de vacina do ex-presidente Bolsonaro. Esse cartão de vacina, sobre o cartão de vacina, na verdade, havia um debate sobre se tratava ou não de algo que deveria vir a público. A CGU entendeu que sim, considerando o contexto da pandemia, considerando se tratado do presidente da República. Mas antes disso, lá para novembro, a partir de novembro do ano passado, quando chegou esse pedido na CGU, houve uma interlocução da CGU com o Palácio do Planalto a partir do dia 19 de dezembro, sobre uma eventual autorização do presidente para que se abrisse o cartão dele. Né? Entre o dia 19 e o dia 29 de dezembro, nós tivemos a inserção das vacinas, principalmente das vacinas do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, a impressão do cartão de vacina e depois o fato de, no dia 27, essas vacinas terem sido apagadas do registro do cartão de vacina do presidente. Então isso aconteceu e aí no dia 29 a CGU recebe uma indicação de que o presidente da República teria autorizado abrir o cartão de vacina dele. Então, quando isso acontece, a CGU pede as informações para o Ministério da Saúde, as informações chegam, eles contrastam essa informação com o fato, por exemplo, do presidente da República não ter estado naqueles locais, naqueles dias, que supostamente ele teria tomado a vacina, e também com o fato de que as vacinas foram registradas no cartão de vacina do presidente muito tempo depois dele ter tomado a vacina. No caso de São Paulo, mais de um ano depois, no caso de Duque de Caxias, 3, 4 meses depois, se não me falha a memória. Isso tudo foi visto como algo muito suspeito, e no dia 30 de dezembro, na sexta-feira,
à noite. No último dia de governo, No último dia do governo, então, presidente Bolsonaro. a CGU, o ministro da CGU, então, determinou que fosse aberta uma investigação na CGU, na corregedoria da CGU, sobre esse fato, e mandou uma cópia para a Polícia Federal. Né? Quando houve a mudança do governo, a corregedoria da CGU começou a investigar o caso, montou todo o histórico, né, das vacinações, de quem teria dado a vacina, de quem registrou a vacina, e foi investigando, né, inclusive se comunicando com algumas pessoas para saber, bom, está aqui o teu nome, enfermeira X, você teria dado a vacina no presidente. E, não dei e tal. Então você vai compondo ali o mosaico da investigação, faz toda a linha do tempo. Quando se chega na questão de Duque de Caxias e se percebe que as vacinas teriam sido registradas, emitidas, né, enfim, digamos, colocadas no sistema do SUS, no DataSUS, dentro da Secretaria de Governo do município, e isso aconteceu não só nesse caso específico do ex-presidente, como em vários casos, se levantou uma suspeita de que talvez isso pudesse ser um esquema de registro ilegal de vacinas, de pessoas que não queriam se vacinar, mas que, eventualmente, por motivos quaisquer, como viagens, por exemplo, quisessem ter o registro na vacina. Quando a CGU teve noção do tamanho disso, e também das limitações que a própria CGU tem em termos de investigação, foi a Polícia Federal, entregou todas essas informações à Polícia Federal, que até então ela não tinha. Quando foi isso? Isso foi em fevereiro. A Polícia Federal, a partir dali, organizou a sua própria investigação, cruzou com os dados dos outros inquéritos, inclusive desse inquérito que havia ali as menções do ajudante de ordens Mauro Cid, no sentido, né, de supostamente ter tentado fraudar as carteiras de vacinação, e a polícia fez a operação que fez aí mais ou menos 2 semanas atrás. Assim, o que nós estávamos investigando ali era aqueles relatos com base nos documentos que a gente tinha recebido do Ministério da Saúde. Né? Mas então, Quem fez o cruzamento com essa questão do Mauro Cid foi a polícia. Esse é um ponto importante, o que sobra para a CGU nessa história? Nós temos que abrir investigações e procedimentos administrativos, procedimentos disciplinares contra os servidores públicos que eventualmente participaram disso. Isso nós vamos fazer. Né? Vamos esperar o resultado, ver quem que eventualmente pode ser responsabilizado. Nós já temos aí alguns militares aposentados que trabalhavam no gabinete do presidente dentro desse contexto, que a CGU vai investigar, vai abrir processos administrativos disciplinares para eventual responsabilização. Tá? Deixar bem claro isso, pode até perder a aposentadoria.